Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14. Os irmãos acharam? Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Né? Os irmãos daqui, hoje, que estão no culto, os irmãos de Citrolândia, os irmãos de Sazé também, que estão cultuando nesse momento também. Deus abençoe cada um. Nessa noite eu quero falar sobre: você está bem representado doutrinariamente na mensagem? Vamos ver como que Paulo demonstrou essa preocupação com a igreja através dos seus ministros, dos seus obreiros, vamos dizer assim, dos seus cooperadores na obra. 1 Timóteo 4, verso 14, está escrito. Vamos pegar o 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Isto é, uma carta de Paulo, chegando de um lugar distante, onde estava um com o outro, e a carta chega, e aí Paulo diz: no que eu escrevi você persiste. Persiste em ler até que eu chegue. Amém, irmãos? Amém. Até que eu vá. Amém. Até quando eu cheguei. E na hora que eu chegar aí, eu quero encontrar a mesma coisa que eu preguei, que eu ensinei. Amém. Não é a mesma coisa do Lombrando, irmãos? Amém. Não é a mesma coisa? Amém. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério, reconhecimento. Medita estas coisas. Meditar no quê? No que escreveu. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Agora, você tem que ter cuidado com você. Tem cuidado de ti mesmo, falando do Espírito, e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Amém? Como aos que te ouvem. Agora, vamos tomar Gálatas, no livro de Gálatas. Quero que os irmãos prestem atenção, que isso é muito importante. Gálatas, capítulo... é isso mesmo. 5. Verso 19 e o 20. Aqui ele vai falar, eu quero tomar somente uma, ele fala de várias obras da carne, mas eu quero tomar só uma. São várias obras da carne, mas eu quero tomar só uma, no versículo 20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias. Vocês estão entendendo? Então, a heresia é uma das obras da carne. Quem está entendendo? A heresia é uma das obras da carne. Agora, 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 14. Vejam bem. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Vejam bem. Paulo, de novo, na primeira carta, recomenda para Timóteo. Na segunda carta, de novo. Será porque ele era jovem? Não, não era porque ele era jovem. 2 Timóteo 3, verso 14. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste, e de que o foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Amém? Paulo aprendeu de quem? Ou seja, Timóteo aprendeu de quem? De Paulo, não foi? E Paulo aprendeu de quem? De Jesus Cristo, de Deus. Amém? Agora vamos observar outros que não quiseram aprender, que não quiseram ficar com aquilo que Paulo tinha ensinado. No mesmo livro, 2 Timóteo 2. Veja como Paulo está tentando colocar Timóteo bem preservado de doutrinas, de falatórios e de ismos. Vamos pegar o 14. 2:14. Traze essas coisas à memória, não esqueça, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveita, senão para a perversão de quem? Dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses, dos falatórios, que produzem piedade, roerá como gangrena, entre os quais ele destacou 2 obreiros, 2 pastores, 2 ministros. São Emineu e Fileto. Mas eles estavam pregando que tipo de doutrina? Os quais se desviaram da verdade, ou seja, não querem ficar naquilo que eu ensinei. Amém, irmãos? Ou seja, não querem ficar naquilo que aprendeu. Os quais se desviaram da mensagem, dizendo que a ressurreição já era acontecida. Dizendo que a ressurreição já era feita. E perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: Deus conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, aqui está uma porção da tua palavra. Senhor, esperamos e confiamos que o Senhor vem nos ajudar. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa nossos pecados, porque são muitos. Mas nós confiamos na graça do Senhor. Confiamos no sacrifício do Senhor. Confiamos, ó Pai, no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Ajuda-nos mais uma vez, através dessa porção das Escrituras, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pois bem, irmãos, vejam só. Às vezes tem pessoas que podem imaginar que se uma pessoa está errada doutrinariamente, às vezes a pessoa pensa que aquele problema doutrinário está somente com aquele que está doutrinando, ou que esteja ensinando tal doutrina. Na verdade, não existe doutrinador, não existe doutrina, se não existe alguém que apoia ela. Quem está entendendo? Não existe doutrina, não existe interpretação, não existe heresia, não existe nenhum tipo de ismo que se levante que não tenha alguém para apoiar aquilo. Sempre tem. Sempre terá alguém para apoiar aquele tipo de doutrina ou aquele tipo de interpretação. Quem poderia imaginar que depois de tantos milagres e tantos sinais e maravilhas feitos por Deus através de Moisés, que mais lá na frente se levantaria uma congregação de ministros para contradizer o que Moisés havia falado? Quem poderia imaginar? Quem está entendendo, irmãos? Quem jamais imaginaria que depois de ver tantas obras sendo feitas, Deus
com a coluna de fogo, vindicando e aprovando o tempo inteiro o ministério de Moisés, mostrando para o povo de Deus que a única voz onde Deus estava tratando com o povo vinha, literalmente, do ministério de Moisés. Se levantou uma congregação onde era encabeçada por 3 homens, Datã, Abirã e Coré, na qual a Bíblia diz lá na frente, no livro de Judas, que eles se levantaram contra Moisés através de uma contradição. Isto quer dizer, eles pensaram que acharam uma contradição no ministério de Moisés. Eles pensaram que tinham achado alguma contradição. E, no entanto, eles levantaram com aquele tipo de espírito e, no entanto, conseguiram levantar 250 pessoas que fomentaram ou alimentaram aquele tipo de espírito que se levantou. Portanto, friso e volto a dizer, não existe um grupo, não existe uma doutrina, não existe um ismo, não existe um ensinamento, uma doutrina que se levante, mesmo que ela pareça verdade absoluta, mesmo que ela tenha um conteúdo lógico de entendimento correto, mesmo que ela tenha uma ideologia quase parecida ou normal, tem e vai sempre ter alguém que se levante e que apoie aquilo. Espíritos, quando se levantam, não se levantam para estar sozinhos. Espíritos, quando se levantam, quando se rebelam, eles não se levantam para estar sozinhos. Sempre vai ter outros espíritos no mesmo sentido que vai apoiar aquele tipo de situação. Então, nós observamos aqui que aquelas pessoas que se rebelaram contra Moisés, aquelas 250, elas foram representadas em quem? Hein? Elas foram representadas em quem? Antes elas estavam representadas em Moisés. Deixaram de ser representadas em Moisés, deixaram de ser representadas na palavra, na mensagem da hora, para serem representadas com quem não tinha sido chamado, com quem não tinha sido levantado por Deus, com quem não tinha vindicação, com quem não tinha ministério. Os irmãos entenderam? Amém. Só tinha um cargo na congregação do Senhor ali. Fazer a obra como sacerdote, alguma coisa. Os irmãos estão entendendo? Eles deixaram de ser representados na mensagem da hora, deixaram de ser representados no profeta da hora, deixaram de estar guarnecidos, amparados pelas mensagens de Moisés, pela lição de Moisés, pela doutrina de Moisés, pelo mandamento que Deus houvera dado a Moisés, para se inclinar a homens que não tinham nenhuma vindicação, nenhum chamamento, nenhuma comprovação de que Deus estava no meio deles. Os irmãos estão entendendo? Eles foram representados. Deixaram uma representação para ir a outra representação. Agora vem a responsabilidade para nós ministros. Porque não tem essa, não existe essa. Como as pessoas dizem, o problema está com o pastor, ele que vai se resolver com Deus. Não. Se um cego guia outro cego, ambos vão cair no mesmo buraco. Não existe uma responsabilidade única. Existe a responsabilidade daquele que doutrina e existe a responsabilidade daquele que recebe a doutrina. Quer entender? Existe a responsabilidade de quem prega e de quem está dando amém. Então, a Bíblia, aí vem a responsabilidade muito grande do ministro, do pastor. Porque a Bíblia diz que aquele ministro, aquele pastor, que apacenta, ele vai ter que dar conta das almas que ele apacentou. Quem está entendendo? Não. Ele vai ter que dar conta. Peraí, mas se vai dar conta, então aí está a representação.
a ovelha é representada no seu pastor, que ele é, irmão. Ela é representada no seu pastor. E se ela é representada no seu pastor, ela também alimenta do seu pastor. Ela alimenta do seu pastor quando está com fome. Ela bebe a água do seu pastor quando está com sede. Então, observe bem que o ministro, ele representa aquela congregação, ele representa aquele povo na qual Deus destinou para que ele pudesse guiar a toda a palavra. Agora, vejam bem como é que é as coisas. Como que a coisa é muito importante. O profeta irmão Branham disse que cada pastor local, ele representa a sua comunidade. Representa seu grupo. Certo, irmãos? Amém. Vejam bem, um profeta representa uma era inteira. Um profeta representa uma era inteira. Um pastor local representa a sua igreja local. Quem entende, irmãos? Então você observa bem que aquelas pessoas que não cuidam da representação, acontece que elas têm a tendência de se substituírem a outra liderança. Você pode observar que existem muitos membros, o profeta chega a dizer que o pastor, ele é o marido espiritualmente da igreja. O marido espiritualmente. Agora, quando você vê membro trocando de pastor o tempo todo, é porque ele é um adúltero. Os irmãos entendendo? Hoje está com esse pastor, amanhã está com aquele pastor, amanhã está com outro pastor. Nada está bom para ele, porque ele é um adúltero. Ela é uma adúltera, espiritualmente falando. Os irmãos estão entendendo? Agora, é claro que existem algumas evidências, algumas coisas que ocasionam a necessidade daquele membro deixar aquele pastor. Quer entender? E ocasiona deixar aquele pastor. Então, observe bem, mas como o profeta disse que o pastor é o marido espiritualmente da igreja, então, assim como a minha esposa é representada em mim, que eu sou seu marido, os irmãos entendem, irmãos? Então, a mesma forma é a igreja que está representada no seu pastor. E é aí que entra a responsabilidade maior. Você vai ver que no percurso de Israel, andando direto à Terra Prometida, você vai verificar outra situação onde a igreja deixou de ser representada em Moisés para ser representada em outro. Deixou de ser representada em Moisés para ser representada em Balaão. Quem está entendendo? Amém. Deus havia falado para Moisés, para falar ao povo que não se misturasse com o povo de Moabe. Embora um grau parentesco um pouco perto, mas não se misturasse. Os irmãos, né? Eram parentes, mas não eram para se misturar. Da mesma forma, é o mundo pentecostal. O mundo pentecostal, a mensagem foi diretamente para eles. Nós saímos desse movimento. Amém, irmãos? Amém. Mas não é porque de vez em quando as bênçãos caem por ali que nós temos que se envolver com eles. Amém. Não é porque lá dentro de Moab tinha um profeta que conhecia também a Deus, sabia como fazer um altar, sabia como chegar a Deus. Deus é um Deus separador. Deus quer seu povo separado o tempo todo na palavra. Deus quer seu povo separado o tempo todo na palavra. E a questão é o seguinte, que Moisés só podia se mover quando a coluna de fogo movesse. Quando a coluna de fogo movia, Moisés movia. Quando Moisés movia, o povo movia. Amém, irmãos? Era coluna de fogo, profeta e povo. Os irmãos entendem? Da mesma forma era o William Branham. O William Branham, nosso mensageiro, ele só se movia quando a coluna de fogo se movia. E quando o William Branham se movia, era para nós mover junto com ele também. Então você observa bem que Deus disse para eles, para não se envolverem com eles. Deus falou o seguinte, olha, se precisar de alguma coisa deles, ou o gado comer capim, ou beber uma água, ou comer alguma coisa, pague-os. Pague-os, mas não faz nada. Não se intrometa com eles, não faz nada. Os irmãos entendem?
O que aconteceu que lá dentro havia um homem, que também era profeta, que a princípio era um homem que estava na vontade perfeita de Deus, mas deixou-se levar pela ganância, pelo dinheiro, e entrou diretamente na vontade permissiva. Quem está entendendo? E aí ele conseguiu um povo através do seu ensinamento, porque ele foi um ensinamento, a Bíblia diz isso. Abraão ensinou a Balaque, amém, irmãos? Abraão ensinou a Balaque a lançar tropeços. Está escrito aonde? Apocalipse. Ensinou a Balaque a lançar tropeços na igreja, no povo que estava caminhando na mensagem. Você acha que todos esses ismos que existem no Brasil e no mundo não são os Balaões que estão ensinando tropeços para aqueles que estão caminhando na palavra, irmãos? Tropeços doutrinários? Sim, são os Balaões que têm sido chamados, que têm chamamento na verdade, porque Balaão era chamado, Balaão era um profeta, mas se conduziram a si mesmo através de uma interpretação, através de um nome, talvez de uma fama e assim por diante, e assim criam um ismo e depois sai da vontade perfeita de Deus e entra na vontade permissiva e aí cria um ministério e aí faz com que todos aqueles que estão caminhando a palavra se desvirtuem, se deslocam. Os irmãos estão entendendo? Foi o que conseguiu fazer. Ele ensinou ao povo a tropeçar. Ensinou a Balaque a tropeçar o povo. Irmãos, e tropeçar na palavra é a pior coisa que existe. Jesus para nós não pode ser para nós uma pedra de tropeço. Não pode. Porque, presta bem atenção, a mesma pedra para nós que é de confissão, para que nós não precisamos ser confundida com ela, porque a Bíblia diz que a mesma pedra que não nos permite confundir é a mesma pedra que tropeça as pessoas. Os irmãos entenderam, irmãos? A mensagem é uma só. A mensagem é uma só. Ela é a pedra, revelação de Deus. Mas para os que creem, ela não nos deixa confuso. Para aqueles que querem que permanecer do jeito que ela está, não ficará confuso. Para aqueles que querem permanecer ela da maneira que está, deixar do jeito que ela está, não nos ficaremos confusos. Mas aqueles que não querem, ela será uma pedra de tropeço para aqueles que tropeçam nela, na palavra de Deus. Os irmãos compreenderam? Então, o que aconteceu? Então, 23 mil, não contou, só contou homens acima de 21 anos. 23 homens caiu ao fio da espada. Eles desceram até Moabe. Eles foram até Moabe. Acharam que a mensagem que Balaão trouxe era útil. Eles então caiu naquela heresia, vamos dizer assim, naquele ismo. Eles aceitaram o ismo de Balaão. Aceitaram aquela mensagem que parecia ser útil e que tudo estava bem, que era somente para um pouquinho de tempo, e que Deus, e que nós éramos parentes, nós éramos consanguíneos, vamos dizer assim, e servíamos o mesmo Deus, ele também tinha profeta, ele também tinha ministério, assim por diante, mas aquilo desagradou a Deus. Eles foram, se embebedaram, e depois de estarem bêbados, eles então tomaram as mulheres por si e viveram como ela, como esposas e maridos. Quem entendeu, irmãos? E isto fez com que Deus matasse. Isto fez com que Deus matasse 23 homens de uma só vez. Caísse ao fio da espada. Morressem, todos eles. Isto por quê? Porque deixou de ser representados num verdadeiro profeta para serem representados num falso profeta. 23 mil. Os irmãos entenderam? Deixaram de ser representados. Deixaram de ser representados naquele mensageiro.
e foram ser representados em outro mensageiro, em outro profeta. Você observa bem que nós encontramos Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, existe um povo que você cuida, existe um povo que você pastoreia, vamos dizer assim, existe um povo que você arrebanha, existe um povo que você alimenta, existe um povo que você o direciona, e eu quero que você faça exatamente o que eu disse. Apenas diga o que eu disse. Amém, irmãos? Apenas ensine o que eu ensinei. Apenas repita o que eu falei. Para que você fazendo isto, Timóteo, como obreiro aprovado, possa salvar tanto a você mesmo, porque aprendeu de mim e recebeu de mim, e aqueles que te ouvem, que recebeu de mim também. Amém, irmão? Os irmãos, né? Então, aquela igreja ali estava sendo representada por Timóteo. E Timóteo foi um daqueles que ficaram com a mensagem da hora. Timóteo foi um daqueles que cuidou do seu espírito para que não envaidecesse, porque existe muitos ministérios que é pura vaidade. Vaidade. Depois de velho, fica vaidoso. Depois de velho, na mensagem, começa a vaidade a entrar, fica vaidoso. E aí, Paulo disse para Timóteo: cuida do seu espírito. Cuida do seu espírito para não entrar emulação. Que entenderam, irmãos? Para não entrar emulação, heresias. Cuide do seu espírito. Cuide do seu espírito. E aí, Timóteo, centrado na palavra, somente ouvindo o que Paulo tinha para dizer, somente lendo o que Paulo tinha para dar para ler, Timóteo, então, ficou posicionado na palavra. Amém? Quando Paulo chegou para ver como estava a igreja, quando Paulo chegou para ver como estava a mensagem e o grupo que Timóteo estava pastoreando, Paulo pôde entender e ver que nada tinha sido mudado quando ele escreveu. Amém, irmão? Se fosse para o William Branham ressuscitar hoje e estar em nosso meio, será que ele viria a mesma coisa, irmãos? Será que ele viria? Os irmãos, né? Então, estar bem representado doutrinariamente, ministerialmente. As pessoas sempre repetem o quadro das eras anteriores. Eles não sabem o que é ser representados ou o que seja representação. Pensam que estar bem representados é estar numa igreja bonita, famosa, pastor midiático, famoso, igreja velha, pastor velho conhecido, onde vão as melhores pessoas ou onde se obtêm os melhores encontros. Não é isso. Ouçam, Adão e Eva tinham o melhor pregador. Quem era? Deus. Amém? Tinha o melhor lugar ou igreja. Onde? Éden. Tinha as melhores frutas, as melhores águas, a melhor terra. Isto é inquestionável. Mas deixou a simplicidade e sua representação para serem representados em uma nova ideia, uma nova doutrina, que expandiria seus entendimentos e fariam deles pessoas mais espertas, mais conhecedoras, mais inteligentes, mais sábios, isto é, com mais revelação. Eles não precisavam de nenhuma nova revelação, pois já tinham uma. Amém? Amém. Eles não precisavam de nenhuma nova revelação. Já tinha uma. Os irmãos, estão entendendo? Já tinha uma. Eles não precisavam de mais nada. Já tinha uma. Vejam bem. Você observa que Eva saiu de trás da palavra. Ela estava detrás da palavra. E quando você ou eu não estamos detrás da palavra, Satanás nos descobre. Quem é, irmãos? Satanás nos descobre.
Quando não estamos detrás da palavra, detrás da mensagem, Satanás nos descobre. Os pecados de uns vêm atrás, os pecados de outros vão na frente. São manifestos depois. Quem está entendendo? Amém. Então Eva saiu de trás da palavra, ela estava detrás da palavra. Ela não tinha que ouvir outro pregador, ela já tinha um pregador. Ela não tinha que se associar a outro ser, ela já tinha um ser para associar seu marido. Amém, irmão? Se querem aprender alguma coisa, interrogue seu marido. Se ela tivesse interrogado Adão, Adão, eu vi uma mensagem assim, assim, o que você acha? Adão iria dizer, não, Eva, essa mensagem aí não combina com as escrituras. Essa mensagem aí não combina. Os irmãos, né, irmãos? Mas ela queria atuar por conta própria. Ela queria atuar por conta própria. Ela, nesse momento, deu a entender que ela tinha capacidade de fazer aquilo. Ela tinha capacidade, mas, na verdade, a igreja não tem capacidade nenhuma sem o seu Deus. Nós não somos nada sem o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos nada sem o nosso marido espiritual, Senhor Jesus Cristo. Nós não somos nada. Nós, como igreja, precisamos consultar a Ele. Como igreja, nós precisamos consultar nosso marido espiritual, Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Você, como igreja, tem consultado seu marido? Você, como igreja, tem consultado seu marido espiritualmente? Tem consultado a Deus para certas coisas? Tem consultado a Deus sobre certas coisas? Tem deixado Deus ter a última resposta para você? Mas Eva não queria. Eu vou dizer para você aqui. Eu já preguei uma mensagem um dia e eu vou falar dela um pouquinho aqui. Eu preguei um dia uma mensagem, um crente problemático. Quem já ouviu essa mensagem? Você pode observar, todo cristão, toda cristã que não quer, se ela é igreja, se ela é uma mulher, espiritualmente falando, porque a palavra igreja representa a mulher, se ela não corresponde ao seu marido espiritualmente, se ela não busca seu marido espiritualmente falando, se ela não busca seu marido falando, espiritualmente falando, pode ter certeza que vai dar problema, irmão. Vai dar problema. Presta bem atenção, todo problema que existe nessa terra, começando do céu, foi por não guardar o principado. Os irmãos entendem? O problema no céu que os anjos tiveram que enfrentar foi por não ter guardado o seu principado. Foi por não ter consultado o Miguel. Na hora que Lúcifer veio trazendo a mensagem, eles deixaram de ser representados em Miguel e foram ser representados em Lúcifer. Amém, irmão? Foram ser representados em Lúcifer. Deixaram de ser representados em Miguel. Por quê? Porque não guardou o seu principado. Na terra a mesma coisa. Se Eva tivesse buscado, se Eva tivesse ficado detrás da palavra o tempo todo, ela não cairia. É verdade que, na verdade, tinha que acontecer isso para Deus, então, colocar para fora os seus atributos. Mas, olhando num prisma natural, trazendo para hoje na palavra, é a mesma coisa. Quem entendeu, irmão? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O espírito nosso, se ele ainda não alcançou uma plenitude na palavra, ou a plenitude da adoção, se ele não encontrou ainda aquele novo nascimento ainda, pode ter certeza que esse espírito pode estar, ele pode inclinar para qualquer coisa. Está entendendo, irmãos? Ele pode inclinar para qualquer coisa. Se um espírito não convertido, sem o novo nascimento, ele faz coisas que não deveriam ser feitas, isso na carne, quem está entendendo, irmãos? Na carne. Imagine o espírito. Imagine doutrinariamente falando. Os irmãos entendendo? Enquanto nosso espírito ainda não é convertido, ainda não é nascido de novo, batizado com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele não pode negar essa palavra. Amém, irmãos? Ele não pode aceitar nada que seja contrário à palavra. E se o nosso espírito está batizado com o Espírito da palavra, não vamos aceitar doutrinas. Amém, irmão? Então, todo espírito, seja de ministro, de obreiro, de pastor, que não for nascido de novo, é lamentável dizer, ele está inclinado a ouvir qualquer coisa e aceitar.
Não importa se é pastor grande, se é ministério grande, não importa. Então, observe bem. Não era necessário algo novo. Eva já tinha uma mensagem. Vejam bem. Primeiro, você está bem representado tendo um ministério que crê em uma ressurreição isolada? Com uma ideia de que o profeta tem que ressuscitar dos mortos para pregar os trovões, sendo que já foi tudo revelado? Agora, quem crê nisso está bem representado, irmãos? Não. Pessoas que creem que o irmão Branham vai ter que ressuscitar isoladamente para pregar os trovões, sendo que os trovões foi revelado nos selos. Os irmãos entendendo? Será que pessoas da mensagem que creem nisso estão bem representados? Os irmãos entendendo? Doutrina errada leva alguém para o céu? Bom, se levar alguém para o céu. Vejam bem, você está bem representado tendo um ministério que prega que a segunda vinda do Senhor já aconteceu? Sendo que, ou seja, que não há mais segunda vinda do Senhor? Será que tal membro, tal igreja está bem representada, irmão? Será que está bem representada? Pelo amor de Deus. Não está. Como que uma igreja está bem representada detrás de um ministério que crê que Jesus Cristo já veio? Que a segunda vinda já aconteceu? Não está bem representado. Você está bem representado tendo um ministério que diz que o novo nome de Jesus Cristo seja Branham? Será que uma igreja está bem representada com um ministério que crê que o nome de Jesus é Branham? Não está bem representado. Isso é doutrina. Isso é heresia. Isso é ismos. Representado uma igreja que ensina que a graça terminou, que não haja mais misericórdia e que o último eleito já entrou? Quem possa estar bem representado, irmãos? Como que uma igreja vai estar bem representada num ministério desse? Será que as pessoas não entendem, não vê as representações lá atrás, aonde caíram, aonde foram parar? Os irmãos, estão entendendo? Você está bem representado tendo um ministério que diz que já estamos no milênio? Com tanta desgraça acontecendo ao nosso redor? Será que essa igreja, esse povo está bem representado, irmão? Como pode? Será que as pessoas não vêem lá atrás? Será que as pessoas não conseguem enxergar o que Emineu e Fileto fez? A Paulo chegou a dizer, Timóteo, olha, das quais levantou aqui Emineu e Fileto com a doutrina, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E com esta pregação, Timóteo, você acredita que desvirtuou a fé de alguns? Os irmãos entenderam, irmão? Não tem espírito quando levanta, não tem espírito para apoiar. Tem que ter alguém para apoiar. Espíritos não se levantam no mundo para estar sozinhos. Sempre tem que ter alguém colado. Sempre tem que ter alguém ali. Os irmãos, né? Outro dia, eu vi uma história. Uma história assim. Que certos jovens, 4 jovens estavam no carro. E chegaram numa cidadezinha pequenininha. E os 4 tinham gosto diferente. Na hora que chegou lá, você não vamos pousar aqui essa noite aqui nessa cidade. Vamos pegar um hotel, não pousar aqui. Mas hoje nós dormimos, vamos sair, vamos ver como é que é a cidade. E você, vai para onde? Aí eu vou na igreja. E você? Eu vou procurar um bar. E você? Eu vou fazer isso e aquilo outro. Os irmãos, estão entendendo? Cada um estava se identificando com uma coisa. Cada um com seu espírito se identificando com alguma coisa. Quem está entendendo, irmãos? Ou seja, naquela cidade tinha tudo o que eles precisavam.
E dentro daquela cidade tinha espíritos também, junto com aquele espírito daquela pessoa. Tinha igreja para aquele espírito? Tinha. Tinha gente também do mesmo espírito. Amém, irmãos? Tinha bar naquela cidade? Tinha. Mas tinha gente daqueles bar? Tinha gente do mesmo espírito daquele. Não tem espírito que se levanta que não há espírito para apoiá-lo. Os irmãos estão entendendo? É. Você pode observar, gente fofoqueira só está perto de gente fofoqueira. É. Mulher mexeriqueira só tá perto de gente mexeriqueira. Você pode observar, porque espíritos se encontram. Eles se encontram, eles têm companheirismo. Os irmãos estão entendendo? Vejam bem. Como que pode estar no milênio com tanta desgraça que está acontecendo no mundo? Mas tem pessoas para crer nisso. Será que essas pessoas estão bem representadas? Não. Gente, pelo amor de Deus, será que eles não veem que representação também traz condenação? É. Você está bem representado tendo um ministério que prega que na deidade há dois seres, duas pessoas distintas? Segmento dualista da mensagem? Você acha que quem prega isso está bem representado? Não. Não está. Não está. Pessoas que têm a mensagem, e graças a Deus, Deus o livrou desse espírito, amém, irmão? Mas que não querem ceder. A mensagem é Deus. Deus não pode mudar a mensagem. Deus é a palavra. A palavra é Deus. O primeiro mandamento que Deus colocou na Bíblia: não terás outros deuses além de mim. Se a pessoa crê em mais de um Deus, mais de um ser na divindade, ele quebra o primeiro mandamento. Agora, qualquer ministério que crê em dualidade está bem representado? As pessoas já estão bem representadas, sabendo que representação traz também condenação? Você está bem representado tendo um ministério que diz, isso aqui não, que diz que Jesus Cristo não há mais salvação, mas que somente num tal de Cacu Felipe. Agora, quem crê nisso, irmão, está bem representado, não está? E tem aqui grupo pertinho de nós aqui. Gente aqui pertinho aqui, que crê nesse tal de Caco Felipe. É. E não é mais Salvador, que não há mais Salvador, salvação agora é só em Caco Felipe. E alguns irmãozinhos da mensagem saiu e foi batizado de novo para restituição. É. Agora, eu pergunto para você, está bem representado? Pessoa que congregou com nós, lá em Garapé, está crendo nisso. Jogou as mensagens do profeta tudo no lixo. Queimou a Bíblia. É porque é assim, para seguir esse tal de Caco Felipe, tem que queimar a Bíblia. Agora, eu pergunto, está bem representado? Está bem representado? Condenação por representação? Meu Deus do céu. Você está bem representado tendo um ministério que foi levantado por conta própria? Sem o reconhecimento pastoral? No qual politicamente, porfiadamente está no púlpito? Será que as pessoas estão bem representadas assim, irmão? Será que as pessoas que estão ali, dando amém, glória a Deus, ao lado, apoiando ali, do lado ali, apoiando isto, politicamente falando, você acha que pessoas que estão ali ao lado de tais ministérios, isso nunca que acontece no Brasil e no mundo, perto de nós e longe de nós, pessoas que estão em volta de um homem que por si próprio se levantou a si mesmo para ser ministro, para ser pastor, montando uma igreja como se fosse outra nação. Será que as pessoas que estão em volta estão bem representadas? Hein? Será que está, não? Infelizmente, isso é o cúmulo do absurdo que está chegando na mensagem. Na mensagem. Aqui pertinho de nós, aqui de Citrônia, tem. Pertinho de nós, está pertinho. Será que pessoas que estão em volta disso estão bem representadas? Você está bem representado através de ministérios
que antes eram exemplo de doutrina e santificação na mensagem, e agora estão com as portas escancaradas para o modernismo, copiando até mesmo de ações denominacionais. Será que as pessoas estão bem representadas em um ministério relaxado? Será? Ministério relaxado, que faz tudo, permite tudo, deixa acontecer tudo, só para ter número de pessoas, só para ter pessoas ali dentro, só para aumentar mais o grupo, só para aumentar mais o dízimo, só para aumentar mais o corpo de pessoas. Permite namoro escandaloso, permite namoro sem base bíblica, dão ceia para qualquer tipo de pessoa, não fala muito sobre o pecado, sobre certas circunstâncias, não pode espantar o povo com certas mensagens, senão o povo vai embora. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Será que ministério que se derrete em cima do púlpito, que perdeu o espinhaço em cima do púlpito, que tem medo de pregar a verdade, com medo do povo ir embora, será que as pessoas estão bem representadas? O que fez Eva sair do Éden junto com seu marido? E assim colher as consequências do juízo? Foi por não ter permanecido no que Deus havia dito. Se eles, sem importar com o que alguém disse, se eles, sem se importar com o que alguém disse, repetisse apenas o que Deus tivesse dito, não teríamos tudo isso. Amém, irmãos? Muito embora isso deveria acontecer, mas ali está o exemplo, pois não precisa cair com uma doutrina inteira, como vemos hoje em dia, a fartura de interpretações, mas apenas de uma palavra, fez com que toda a desgraça viesse sobre a terra. Os irmãos estão entendendo? Por isso que é importante, irmãos, muito importante, ficarmos com a palavra. Não importa, irmãos, não importa se na nossa igreja não está caindo fogo. Não importa, irmãos, se nossa igreja não está lotada até sair gente pela janela. Não importa se vem em nossa igreja bons pregadores conhecidos. Não importa se nós temos festa ou não. O importante é ficar com a palavra. O importante é ficar com a palavra. Amém? Amém. Eu quero que vocês tomem as escrituras para mim no livro de Atos 15, 27. Atos 15, 27, para você ver o quão importante é ficar somente com o que está escrito. Atos 15, verso 27. Os irmãos estão entendendo? Vejam bem, Paulo está mandando pessoas que representam, que fossem representadas. Os irmãos estão entendendo? Representadas. Então você observa bem que a representação é uma coisa interessante, muito importante. Você pode observar que a condenação, ela não vem apenas por um ato individual da pessoa, não. Quero que você preste bem atenção. Se fosse assim, Deus não tinha dado mensageiro para uma era. Amém, irmãos? Amém. Deus não teria dado profeta para uma era. E Deus não daria pastores para pastorear uma igreja. Os irmãos entendem? Não teria. Não teria. Senão não teria isso. Presta bem atenção. Se você pega um ônibus que tem 44 lugares, só existe um motorista e um volante. Não é assim? Só existe um motorista e um volante. O profeta Irmão Branham disse que, olha o que o profeta disse. Ele disse que ele viu na sua vida a maior segurança foi no avião. Ele disse o seguinte, que antes da pessoa partir, às vezes a pessoa pensa que o voo de avião é um voo rápido, assim, chegou no aeroporto e já entra no avião. Não, não é assim não. Você chega lá
Depois de entrar no avião, você fica um tempão dentro do avião ainda. Ali, o piloto está fazendo teste nos flaps, está fazendo teste de trem de pouso, um monte de coisa. Porque o profeta diz que ele sabe que tem vida nas suas mãos, né, irmão? Sabe que tem sangue nas suas mãos. O profeta diz, se um homem com uma profissão, com um piloto, está tão preocupado porque tem vida nas suas mãos, quanto mais um pastor que tem almas, amém, irmão? Quanto mais tem um pastor que tem almas na mão dele. Então, todos no avião estão representados no piloto. Aquelas pessoas só chegarão em segurança do outro local se o piloto for bem. A não ser que tenha uma falha mecânica. Mas se for por falha humana, todo mundo corre. Todo mundo morre. Os irmãos entendendo? O avião caiu com 170 pessoas. Qual foi a causa? Falha humana. Uma falha humana. Todo mundo foi representado nele. Quem entendeu, irmãos? Aí está. Veja, ele vai lá, olha, veja tudo. Ele faz vários testes para ver se está tudo certo antes de levantar voo. E o povo fica dentro do avião, mas por que demorando tanto? Se não soubesse que aquilo é tudo para a sua segurança. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Às vezes a pessoa fala assim, mas está demorando tanto o culto. Está demorando tanto acabar, aquela coisa tudo. E você não sabe que isso é para a sua segurança. Amém. Para o seu próprio bem. Atos 15, versículo 20, vou pegar aqui, 26. Homens, veja bem, quero que você veja isso aqui. Veja bem. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Amém, irmãos? O mesmo, sem mudar nada. Está vendo? Sem mudar nada. Que anunciará o mesmo sem mudar nada. Amém? Por quê? Porque está sendo representado quem vai ouvir. Amém, irmãos? Amém. Eles terão que agarrar. O profeta diz que o pastor fala e a igreja se agarra no que ele fala. Está entendendo, irmão? Amém. Se agarra no que ele diz. O profeta diz, qualquer membro que não se agarra no que o pastor diz, ele não é membro daquela igreja. Não importa. Não, mas eu não. O profeta diz, se ele não se agarra em tudo que o pastor dele prega, o profeta diz, ele não é e não pode ser jamais um membro ali. Na mensagem Filipenses, capítulo 3, ou seja, as mensagens, não, o livro de Filipenses, capítulo 3, observe para vocês verem, no livro de Filipenses 3, 3:1. Os irmãos já acharam? Amém. Diz o seguinte, resta, irmãos, meus, que vos regozijeis no Senhor. Amém. Amém. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Isso é segurança para vocês. Amém? Isso é segurança. Está vendo? Isso é segurança. E quando você vê nas mensagens do profeta, em várias, dizendo, fale somente o que eu falei. Diga somente o que estão nas fitas. Repete apenas o que estão nas fitas. Amém, irmão? Ah, mas é cansativo, pastor. É cansativo. Isso é segurança para nós. Isso é segurança para nós. Os irmãos estão entendendo? Isso é segurança para nós. Então, vejam bem. Agora, Paulo está falando que a palavra tem que ser a mesma. Na mensagem Venha, vamos argumentar juntos, parágrafo 90, o irmão Branham disse, tem que ter um som aqui para começar primeiro, antes que faça eco. Então se levará a cabo. O que é um eco? Você já gritou de um alto monte, uma montanha, e diz, lá fala em um eco é o quê?
É a repetição da mesma voz. Amém? Deus disse, o profeta falou, nós ensinamos a mesma coisa. O profeta falou, o profeta ouviu de Deus. Repete para nós o que ouviu de Deus. E nós repetimos para a igreja o que repetimos do profeta. Amém, irmão? Esta é a corrente. Os irmãos estão entendendo? Esta é a corrente. É igual subir uma parede no prumo. Tem hora que você está assim, ó, debaixo de um prédio que tem 100 andares. Como é que eles conseguiram levar isso no prumo até lá em cima? Tem uma linha, amém, irmão? Tem uma linha. Tem uma linha. Tem que acompanhar a linha. Tem que acompanhar. A cada tijolo que você levanta, coloca a linha. A cada tijolo, mais linha. A cada tijolo, uma linha. Amém, irmão? Os irmãos entendendo? Aí, quem está lá em cima, na última linha do tijolo, não pode dizer para cá embaixo do primeiro assim, ó, eu sou diferente de você. Não, aí o de baixo vai dizer, eu estou na mesma linha sua aqui embaixo. Entendeu? Os irmãos entendendo? O profeta cá em cima, na última era, pode dizer para Paulo, lá embaixo, eu preguei a mesma coisa que você. Amém, irmão? Estamos na mesma linha. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, irmão? Então não teremos problema quanto a isso. Amém? Então não precisamos de coisa nova. Precisamos de revelação nova. Patriarca Abraão, 91, 92, para nós terminarmos. Irmão, irmã, esta é minha alma. Eu tenho que me encontrar com Deus. Sou responsável pelo que digo a vocês. Está vendo? Sou responsável pelo que digo a vocês. Deus me terá como responsável por isso. Isso mesmo. De que me adiantaria ficar aqui e dizer essas coisas se eu soubesse que estaria condenando a minha alma para o inferno? Os irmãos entendendo? 92. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Deus não necessita de nenhum intérprete. Como eu disse, ele interpreta a sua própria palavra. Irmãos, imagine uma igreja chegando no juízo, representada por um ministério cuja doutrina não estava ecoando juntamente com a mesma voz do mensageiro. Imagine um ministério, uma igreja, sendo representada no juízo por um ministério cuja doutrina não estava ecoando juntamente com a mesma voz do mensageiro. E quantos ismos, doutrinas raras, interpretações, indagações, e pavoivice, chocarrice, obradores de iniquidade, ingratos, profanos, inventores de males e etc. Doutrina errada não põe ninguém no céu. Só tira o homem de lá. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Vamos ficar somente com assim, diz o Senhor. Isso. Não precisamos de nada. Não precisamos de nada. Para nós, a igreja não é seduzida com grandes pregadores. Não. Paulo disse, olha, eu temo como a serpente enganou Eva. E a serpente, além de ser um grande pregador, ela é grande também de estatura. Não, nós não estamos com nossos olhos envolvidos com grandes ministérios, grande igreja, grande pastor. Não. Tem pessoa que não gosta de ser representada no salãozinho desse aqui, não. Que salãozinho ali, não, tem que ser uma coisa mais moderna. Os irmãos entendem? Não querem ser representadas nisso. Não querem. É complicado. Não servir para seguir Jesus. Não. E hoje em dia tem até discussões no próprio povo, né? Aí eu só leio mensagem se for de Goiânia. Eu só leio mensagem se for de crente da Bíblia. Eu só leio mensagem se for da voz de Deus. É uma bagunça. Os irmãos, né? Até nisso estão fazendo partido. Até nisso. Vamos orar. Senhor Deus. Espera aí, irmãos. Antes disso, irmãos, deixa eu dizer para vocês aqui. Lá no nosso bairro, onde eu moro, tem uma moça. Essa moça, nós conhecemos desde pequeno.
E assim, ela... uma família com problema, uma família com dificuldade. Sempre teve problema na família. Nós o conhecemos bem. Mas são pessoas boas. São pessoas boas. E essa moça, essa menina, ela foi atacada por um espírito terrível. Esse espírito tomou ela. Primeiro dia que eu vi ela na condição que eu vi, eu desci com o meu carro na rua e eu parei. Eu vi que o padrasto dela estava segurando ela na mão. E aí, na hora que eu parei o carro, eu vi que tinha alguma coisa errada em algum lugar. Ela pegou no meu carro assim e falou assim, isso é o quê? Um rinoceronte? Isso é um elefante? Ela estava tão fora de si. Uma menina boa, nova. E aí a menina derruba tudo em casa. Ela transforma. Tem uma mensagem que o Mondrena fala, que ele foi orar um dia para uma mulher que estava rastejando no porão. Disse que estava a mesma coisa. A mesma coisa. Levou para o Cerzan e lá só... Olha, é um espírito terrível, terrível mesmo. Aí nós conhecemos, a mãe, eu e minha esposa encontramos com ela ontem, e eu prometi que nós oraríamos para ela. Amém? Amém. O nome dela é Patrícia. Patrícia Gonçalves Silva. Uma menina que ajudou a mãe desde pequena, irmão, ajudando criança, ajudando um menino que tinha problema também, ajudando ali para cima e para baixo, com luta. E agora aconteceu essa coisa estranha na vida dela, sabe? Fora de si, um espírito, um demônio, um espírito que se apossou dela. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Nós vamos orar e eu vou ungir essa peça de roupa que ela vai usar. E nós vamos crer de todo o coração que esse espírito imundo vai ser expulso no nome do Senhor Jesus Cristo. Da vida dessa pessoa. Da vida dessa jovem. Vamos orar agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração especial. Depois eu atendo a outras orações. Vamos orar. Eu quero que os irmãos orem em nome do Senhor Jesus Cristo, como se fosse sua filha, como se fosse alguém próximo, como se fosse alguém da sua própria parentela, que precisasse e necessita de uma oração sua, sabendo que só Deus pode resolver o problema, sabendo que só Deus é que pode nos libertar, a cada instante, a cada momento. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, ó Pai, nesse instante, reconhecendo o Teu poder, a Tua palavra. Senhor Deus, todos os demônios nesta terra, Pai querido, estão derrotados, estão caídos, estão exterminados por causa do Teu nome, Senhor. O Senhor os venceu quando estava aqui na terra, a Tua palavra. O Senhor venceu quando morreu. O Senhor os venceu quando ressuscitou. Oh Deus, pela Tua palavra o Senhor venceu a vida do Senhor. Oh Deus querido, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesse instante, entregamos esta jovem na Tua mão agora, Pai. Onde ela esteja nesse instante, possa ser tocada pelo Teu Espírito. E assim, Pai querido, aquela alma, aquele espírito seja libertado por esse cativeiro, por esse espírito, por esse demônio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor aqui de Citrolândia está orando agora, Pai, pedindo clemência, pedindo ajuda, pedindo misericórdia sobre essa vida que foi assaltada, essa alma que foi assaltada por esse espírito, por esse demônio. Oh Deus, em nome de Jesus, nós cremos no poder da libertação do Senhor. Eu unjo essa peça de roupa com óleo, Pai, mas nós cremos no poder do Senhor e que a pessoa, quando for usar essa peça de roupa, que ela possa alcançar a sua libertação em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Pode falar, irmão? Eu peço ao Senhor Amém. para a irmã e minha esposa, que ela está com problema com o dente Aleluia. e também com a garganta inflamada.